Meus irmãos, graça e paz. Amém? Na última aula, a respeito da soberania de Deus, nós vimos a soberania de Deus em operação. Nós estudamos Romanos 11:36, que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém? Nós tentamos trabalhar a realidade. Deus predeterminou tudo o que acontece? Foi uma pergunta. Ele governa segundo um propósito definido ou ele fica sujeito ao acaso? À medida que as coisas vão acontecendo, ele vai determinando como elas devem seguir. As ações de Deus são como as nossas, sujeitas a alterações, ou Deus as conhece não apenas por presciência, mas também porque as determinou que fosse daquele jeito? Foram perguntas que foram sendo feitas. E nós vamos concluindo, à medida que nós vamos estudando os textos, que Deus sabe de antemão, não por presciência, mas Ele sabe de antemão, porque Ele também decretou essas coisas. Um exemplo claríssimo disso foi a salvação em Cristo Jesus. O texto de Pedro, que diz que Cristo, o sangue de Cristo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus ter estabelecido todas as coisas, o sangue de Cristo já havia sido determinado, já havia sido conhecido diante de Deus Pai, diante de Deus Filho. Vimos Atos, que diz que o Senhor faz estas coisas conhecidas desde os séculos, ou seja, os decretos dele são decretos pré-ordenados, segundo a mão, segundo a direção, segundo o entendimento daquele que faz todas as coisas, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Nós vimos que Deus cria tudo, e que as profecias do Velho e do Novo Testamento não são apenas revelações, não são apenas previsões, mas são revelações daquilo que Ele já determinara que viesse a acontecer. Então, qual é o grande propósito da criação? Por que Deus criou todas as coisas? Como nós vimos em Provérbios, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E porque pela vontade dele, tudo foi criado. Agora, eu gostaria de ver com os irmãos hoje, como é que é a operação de Deus com os justos e com os injustos. O que a Bíblia ensina do trato de Deus com aqueles que conhecem a Deus e com aqueles que não conhecem a Deus. Em primeiro lugar, com os justos, Deus opera de 4 formas com os justos. A primeira coisa, Deus tem uma influência vivificante com os crentes, com os justos. Deus exerce um poder com os crentes vivificante, ou seja, Deus infunde vida dentro de nós. Vamos abrir em Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Olha o que o texto diz. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura,
São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, o que a Bíblia está ensinando? A Bíblia está ensinando que não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Não há justo. Então, por que alguns passam a buscar a Deus? Pelo simples fato de Deus inserir vida nessas pessoas. Deus derrama vida aos nossos corações, nos levando a buscá-lo. Porque a Bíblia nos ensina que não há quem o busque. Então, para uma pessoa buscá-lo, o único jeito é se Deus, de alguma forma, atraí-lo, exercendo sobre ele vida. Vejam Romanos 5, 6. Romanos capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, a Bíblia nos qualificava como fracos e incapazes de buscá-lo. Então, por que nós o buscamos? Obviamente, porque Cristo foi derramado em nosso favor e vida foi infundida para todos nós. Vejam o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu por mim e por você, o que nós estávamos fazendo? Pecando. Vejam o 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Só somos reconciliados mediante a vida de Cristo que é derramada em nós, porque naturalmente nós não podemos buscá-lo. Abram em Efésios capítulo 2, versículo 1, texto bem conhecido. Efésios capítulo 2, versículo 1. E aqui, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses com relação à última aula que eu dei. Eu gostaria de pedir desculpa para os irmãos por não é um erro exatamente cometido, não é um pecado, mas eu acho que eu fiz uma brincadeira indevida na última aula. Depois um irmão muito querido me procurou, falou comigo, eu estava junto com o pastor Paulo, e quando eu brinquei dizendo que dependendo das perguntas, outros irmãos responderiam. Eu acho que eu não deveria ter feito essa brincadeira por uma coisa simples. Eu posso responder e eu não preciso brincar com um assunto que é extremamente sério nas Escrituras, que é o assunto da salvação que nós temos em Cristo. Então, na aula que vem, quando nós estudarmos a respeito da vontade, uma parte das perguntas que foram feitas, então eu vou trazer para os irmãos a resposta de como é que eu entendo aquilo que a Escritura ensina, a respeito de algumas perguntas que foram feitas na última aula. Então fica aqui pontuado isso, certo? Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. O que a Bíblia está ensinando? Eu estou dizendo que Deus trabalha os crentes de que forma? Dando a eles vida. A Bíblia acabou de dizer em Romanos que não há quem busque a Deus. E agora nos ensina em Efésios o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Queridos, pensem comigo. Um morto pode pensar? Um morto pode desejar? Um morto pode ter anseio de algo? Ele não pode. Se vida não for infundida nele. Então a vida que inicia em nós, em Cristo Jesus, ela inicia como vindo de Deus para nós.
e não de nós para Deus, porque nós estamos mortos. Então Deus infunde vida, nos despertando para realidades que nós queremos. Isso vale para a salvação, mas vamos olhar aqui nesse momento especialmente para a questão do desenvolvimento da nossa fé. Quem desperta em nós desejos e necessidades? Ele. Às vezes nós temos um pai que é grosseiro com o filho, e ele não percebe aquela grosseirice que ele tem, ele não percebe aquele comportamento mais duro que ele tem. Aí ele vem para a igreja, e o pastor no domingo à noite trabalha a palavra de Deus, mostrando que nós devemos tratar os nossos filhos com graça, com amor, com zelo, e de repente aquele homem é despertado para aquela realidade. Queridos, quem que infundiu esta vida nele? Deus. Porque Paulo nos ensina que de nós mesmos nós não sabemos nem como pensar. Então Deus vem e infunde vida, mostrando para nós algumas realidades que nós precisamos conhecer. Vida é uma coisa que Deus desperta nos crentes. Vida é algo que Deus desperta nos crentes. Quando Deus resolve trazer uma revelação maior dele para nós, Ele simplesmente abre o céu e os nossos olhos enxergam aquilo que Ele quer que a gente enxergue. Porque todo dom de vida começa essencialmente nele e não em nós. Que mais? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Veja que todo ato de vida começa sempre em Deus, nunca em nós. Todo ato de vida começa sempre em Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Ele. Ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Compreendamos então que na vida do crente, toda vida espiritual e física, inclusive, toda vida emocional, é um ato sempre que começa em Deus. Ele nos desperta. O nosso papel sempre é obedecê-lo. Mas é Ele que traz o despertamento, é Ele que traz a abertura. Toda vida sempre começa de Deus Pai para Deus Filho. Sempre é assim na Escritura. Que mais? A primeira influência, então, uma influência de vida. Que segunda influência Deus exerce na vida dos crentes? Uma influência dinamizante, uma influência de poder, uma influência de capacitação. Vejam Efésios 1, versículo 18 e 19. Nós temos alguma pergunta até aqui? Alguém? Na questão de Deus despertar a vida? Não? Efésios 1, 18 e 19. É uma oração de Paulo, vamos começar no versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós,
fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha a oração que ele faz, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Paulo está orando e dizendo o quê? Olha, eu oro para que vocês compreendam o tremendo poder, a suprema grandeza do poder que foi derramado para vocês, cristãos, para vocês que o conhecem. Foi derramado um poder do alto. Por quê? Porque o Pai de vocês é o Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele infundiu, mediante o Espírito de Deus, poder em nós. Queridos, não há nada que eu e você não podemos ser libertos. Não há nada que eu e você não possamos ser libertos. Você é agressivo, é bravo, é indisciplinado, é murmurão, é reclamão, é ansioso, é depressivo, e vai por aí afora, a gente pode aumentar a lista. Não importa qual o problema que você tenha, a Bíblia nos ensina que nos foi dado uma grandeza de poder derramado na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo orava pelos efésios para que eles compreendessem todo o poder que habitava neles, mediante a pessoa de Cristo. Ou seja, eu e você temos poder. Não que eu e você sejamos poderosos. Queridos, eu e você não podemos nada. Nós somos pó, nós somos barro, mas aquele que habita em nós pode tudo aquilo que eu e você não conseguimos. Ele pode, eu e você não podemos. Tudo aquilo que é incapaz para mim e para você, é capaz para ele. Por isso que Paulo termina a vida dizendo assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo desistiu de viver a sua própria vida, porque ele via que a vida dele era só carne, mas que quando ele vivia em Cristo, o poder de Cristo se manifestava através dele. Por isso o Novo Testamento tem 144 referências que nos dizem que nós estamos em Cristo. Querido, 144 é 12 vezes 12. 12 na Bíblia é o número do governo de Deus através do homem. Ou seja, 12 vezes 12, Deus revelando que eu e você só podemos governar se estivermos em Cristo. Eu só sou capaz de governar a minha casa se eu estiver em Cristo. Sabe qual é o poder que eu tenho? É o poder da indisciplina, é o poder da confusão, é o poder da incerteza, é o poder da palavra dura, é o poder do isolamento. Esse é o poder que eu naturalmente tenho. Agora, em Cristo, pode se manifestar disciplina, domínio próprio, amor, paz. Queridos, só somos o que somos por causa da vida de Cristo. Então, Deus infunde num crente, no cristão, um poder de poder fazer as coisas que naturalmente eu e você não conseguimos. Que mais? Vejam Efésios capítulo 3, versículo 16. De novo é uma oração. Começando com o versículo 14, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Está te faltando poder?
para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposa, para ser crente, está te faltando poder? Permaneça em Cristo, porque nos foi dado poder para podermos viver e fazer aquilo que naturalmente nós não conseguimos. É isso que a Escritura ensina. Vejam Isaías 40, 31, texto bem conhecido. Vejam 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas. Queridos, por que nós temos a força renovada quando a gente espera no Senhor? O fato é que nós não podemos coisa nenhuma, porque quanto mais a gente tenta, mais a gente se complica. Você já tentou isso? Você já tentou resolver um problema familiar do teu próprio jeito? Você já tentou resolver um problema familiar, relacional, do teu próprio jeito, na tua própria força? Mas a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas. Ou seja, você está cansado e precisa de um renovar de forças? Espere no Senhor. É lá que você deve esperar. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Jonas, Miqueias. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Miqueias 3, 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do... O poder é de quem? Sempre do Senhor. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Queridas, o nosso poder é para confusão. O nosso poder é para confusão. Mas o poder dele é para restauração, é para comunhão, é para intimidade. Nós não temos poder para unir. O nosso poder é só para desunir. Mas o poder dele é poder para unir. Veja Atos, capítulo 1, versículo 8. Quem cita de cor esse texto? Atos 1, 8. O irmão, levanta a mão e fala o versículo. Vai lá, um corajoso, uma irmã. Que isso? Tanta gente falou. Um irmão corajoso. Mas, que coisa, né? Para levantar ninguém quis, né? Para falar todo mundo falou. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito de Deus é um espírito de poder nas nossas vidas. Que mais? Então Deus traz sobre o crente, uma influência de vida e de poder. Mas não apenas isso, também de orientação. Deus também orienta os seus filhos. Vejam o Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, 14. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. O que ele vai fazer? Vai guiar. O que ele faz? Guia. E o que a gente faz quando ele fica em silêncio? Se Deus fica em silêncio, o que a gente faz? Espera, não faz nada. Porque se Ele tem vontade de falar, Ele diz.
E ele fala de forma clara com os seus filhos. Agora, se ele não quer que a gente faça nada, é para a gente ficar quieto. Olha que interessante. Um filho, quando nasce, os primeiros meses, ele vai para o seio da mãe e ele constrói o relacionamento dele muito próximo da mãe. A mãe conhece cada ruguinha que tem no filho. Porque à medida que o filho vai amamentando, ela vai cuidando, ela vai vendo, vai olhando, vai mexendo. Ela vira o filho do avesso ali. E o filho vai crescendo naquele contato. Mas à medida que o filho cresce, ele vai sendo deixado no berço. E a mãe vai para a cozinha, por exemplo, fazer um almoço. A mãe deixou de dar atenção? Não. O filho deixou de crescer? Não. Por quê? Porque os filhos também crescem no distanciamento. Então há períodos da carreira em que nós nos sentiremos distantes de Deus Pai. Isto não quer dizer que Ele não está ouvindo, não está atento, não está cuidando e não sabe o que fazer conosco. Nós apenas estamos crescendo à distância. Vejam Isaías 26, 12. Isaías 26, 2. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Ou seja, quem estava fazendo aquelas obras por eles? Deus Pai. Deixe-me achar para os irmãos um texto, 30, 21 de Isaías. Olha que texto lindo. Vale a pena decorar esse. 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não é lindo? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Queridos, sabe qual o único crente que não ouve a voz de Deus? É o crente que cauterizou o seu coração. Esse não ouve. Porque o Espírito já falou tanto, que ele está endurecido com relação àquela área. Esse não vai conseguir ouvir a voz de Deus no que concerne aquela situação. Mas, via de regra, uma situação dessa é uma situação que demanda muitos anos da carreira cristã. E a pessoa se endurece demais. Aí ela não quer ouvir a Deus, porque quando nós não temos um coração duro, nós sempre ouvimos a voz de Deus dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você tem uma pergunta, Maurício? Deixa acesa embaixo. Não, só acesa embaixo. Aliás, desligado, isso. Quando você falou sobre as duas primeiras influências, né, de Deus, a influência vivificante e a influência dinamizante, você situou isso na questão da salvação do justo, né? Deus trazendo ele da morte para a vida. Você acredita que quando o crente peca, esse processo de morte inato no homem, né, tão inerte ou tão peculiar à sua própria natureza, desencadeia aquele processo do Salmo 42, um abismo, puxa outro abismo, né? E nós nos colocamos numa posição, ao pecarmos, uma vez já salvos, nesse processo de morte de novo, até que nós recebemos de novo essa influência vivificante,
seja por uma intervenção de Deus, ou seja, por um momento em que nós pedimos que Deus, ou seja, na confissão, no arrependimento, para que Deus nos ajude, e só a partir desse ponto de novo é que nós podemos começar a voltar a subir e a voltar a viver. Caso contrário, nós nos distanciaremos e voltaremos a morrer. Certo. Semana que vem, eu acho que vai ficar claro, porque nós vamos estudar os textos de Hebreus. Hebreus 6 e Hebreus 12, e Hebreus 6 e 10, quando diz que não resta salvação para aqueles que conheceram profundamente o Senhor. Nós vamos ver isso. Agora, particularmente, eu entendo o seguinte, que o pecado gera em nós, tira de nós a comunhão com Deus. E um abismo pode chamar outro abismo. Aliás, pode não, chama outro abismo. Quanto mais nós ficamos no pecado, mais nós nos afundamos no pecado. E nós vamos depender de nos sujeitarmos à voz de Deus, que traz vida para nós e que nos leva de novo ao crescimento. Justamente, se nós ficarmos sem a intervenção de Deus, então jamais voltaremos de novo. Sempre não. Continuaremos caindo. Sempre. Certo? Precisa sempre começar em Deus. Certo? Vamos lá. Miqueias 3, 8, desculpem. Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, as obras que nós temos para fazer, quem é que preparou? Então Ele nos guia, queridos. Qual é o ministério que você tem? Começa em quem? Começa nele. Ele quem guia, Ele quem orienta. Qual é a obra que você tem para fazer? É para ser mãe, não é para ser mãe. É para casar, não é para casar. É para ter tal área na vida, é para ter aquela outra. É para ter tal profissão, é para ter aquela outra profissão. Queridos, quem é que preparou de antemão para que andássemos nela? Deus. Foi Deus quem preparou de antemão ela para nós. Ou seja, é Deus quem sabe onde nos quer e é Ele quem nos guia para ocupar aquele lugar. Vejam Provérbios 16, 9. É um texto bem conhecido. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Agora, quem é que nos dirige os passos? É Ele, certo? Com isso em mente, abra em Ezequiel 36, 27. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Ele põe o espírito e faz o quê? Leva que nós andemos nos estatutos que Ele decreta para nós. Muito bem. Então, uma influência de orientação na vida do cristão. E que mais? Uma influência de preservação na vida do cristão. Ou seja, quem é que nos preserva? Deus. Salmo 97. Você tem medo que algum ímpio te atinja? Você tem medo que alguma pessoa maldosa te faça mal? Olha esse versículo. Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos... Queridos, Ele nos guarda. Vocês se lembram da oração do Pai Nosso? Livra-nos do
mal. Você está andando de carro, de repente alguém atravessa na sua frente um caminhão numa velocidade muito grande e por muito pouco você não bate nele. Quem é que te livrou? De um mal que você nem sabia que ia passar. Você bate o carro e pega do lado do carona e você resolveu de última hora não levar o seu filho junto, que ia estar sentado do lado do carona. Quem é que preservou a alma do seu filho? Queridas, Ele quem o faz. E se não houvesse essa preservação, ainda assim Ele estava ali, fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja Salmo 37, versículo 28. 37, versículo 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para... Ou seja, algum mal pode sobrevir à vida de algum santo sem que Deus não o permita? Queridos, claro que não. Porque Ele exerce sobre os santos uma influência de preservação. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. A oração do Pai Nosso, vou falar isso com reservas, mas com certeza deve ser uma oração orada pelo Espírito de Deus, por nós, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Com certeza o Espírito intercede para que nós sejamos livres de determinados males que podem vir sobre o povo de Deus. E não vem por quê? Porque Deus preserva os seus santos. Ele preserva. Veja Salmo 145, 20. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O Senhor guarda a todos os que o amam. Então nenhum mal pode vir sobre nós sem que o Senhor o permita. Descansemos o nosso coração nele. 1 Pedro 1,5. 1 Pedro 1,5. Vamos lembrar que Pedro escreve à igreja que havia sido dispersa, a igreja da perseguição. Pedro escreve. Ele está escrevendo a uma igreja que foge da perseguição. Olha o que é que ele diz. 1 Pedro 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus. Ou seja, quem é que nos guarda? Deus. É o poder dele, e apenas o poder dele, que nos guarda. E o que Deus faz com os ímpios? Como é que Deus trata os ímpios? Nós vimos que o crente, o cristão, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, Deus exerce uma influência de vida, uma influência de poder, de orientação e de preservação. Mas e com aqueles que não conhecem ao Senhor? Como é que Deus trata os ímpios, aqueles que não amam a Deus? A primeira coisa, Deus exerce sobre eles uma influência restringente, que restringe. Eles são impedidos de fazer o que sua natureza os levaria a fazer. Um ímpio, por exemplo, pode matar. E Deus pode falar com um ímpio e tirar do coração dele o desejo de morte.
Vou dar um exemplo na Escritura, que é claro, mas não está ligado a uma pessoa. Vocês se lembram quando Elias foi sustentado pelos corvos, quando ele dá aquela palavra para Acabe, dizendo assim: tão certo como vive o Senhor, apenas mediante a minha palavra voltará a chover em Israel. E isso levou 3 anos e meio. E aí Elias foge e ele vai para o ribeiro. E lá no ribeiro, ele é sustentado por corvos. Os corvos levam pedaços de carne para Elias. Queridos, a natureza do corvo é comer, é roubar, não é dar. A natureza do corvo não era aquela. Deus contrariou a natureza de um pássaro. Enquanto a natureza dele é roubar, é tirar, Deus levou aquele corvo a dar. Por quê? Porque Deus restringe do jeito que Ele quer os seres, sejam os animais, sejam o homem. Então Deus leva o ímpio a restringir o seu coração, não fazendo aquilo que naturalmente ele faria. Vocês se lembram quando Abimeleque, rei de Gerar, ele tomou para si Sara, porque Abraão tinha mentido: é minha irmã. Vocês se lembram dessa história na Bíblia, lá em Gênesis? Sara era uma mulher muito bonita, Abraão teve medo de matarem ele por causa da beleza da esposa dele, e aí então Abraão cometeu uma meia mentira, porque ela era de fato meia irmã, se é que eu posso dizer que tem meia mentira, né? Mas Abraão omitiu plenamente os fatos. Não, é minha irmã. E aí, quando Abimeleque foi tomá-la para sua esposa, Deus o advertiu em sonho. Deus falando com o ímpio. Abram lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 6. Versículo 3 diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra ti, contra mim, e não te permiti que a tocasses. Queridos, Deus restringiu o ímpio. Então Deus restringe os ímpios. Agora eu pergunto para vocês: se acontecer de um ímpio, vamos lá, como é que eu explico quando um casal de namorados cristão, orando, é sequestrado? Como é que eu explico? Os dois orando. Como é que eu explico deles serem sequestrados? Deus está nisso? Queridos, Deus está ou não? Claro que está. Claro que está, Ele sempre está. Deus podia ter restringido aqueles ladrões. Os dois podiam ter batido o olho no carro e falar assim: saber de uma coisa? Vamos para outro lugar. Não gostei da cor do carro. Não gostei da cara do sujeito.
Deus podia ter restringido o coração daqueles assaltantes? Podia. E se ele não o fez? Ele é menos Deus por causa disso? Deus restringe o coração do ímpio, segundo a sua boa vontade. Assim como, se Deus não quiser restringir, Deus permite que o ímpio seja usado nas nossas próprias vidas. Ou seja, quem está restringindo, quem está restringindo esses ladrões? Deus. E quando roubaram o CD do meu carro? Quebraram o vidro. Os irmãos se lembram? Lá na escola, lá no colégio evangélico, quando a gente estava num almoço lá e quebraram o vidro do carro e roubaram o CD. Queridos, aí eu pergunto, quem fez aquilo? Quem permitiu? Deus. Porque Ele é Deus. Ele sabe o que faz, como faz, aquilo que Ele quer ensinar aos nossos corações. Nós vivemos em um mundo corrupto, em um mundo caído, em um mundo morto no pecado, e Deus vai nos ensinar a viver com segurança no mundo caído. Com segurança nele, no mundo caído. Vamos mais. Vocês se lembram quando os irmãos de José deliberaram para matar José? Vocês se lembram? Vocês se lembram que Rúben, o mais velho, ele temeu que o irmão fosse morto, e ele proibiu de matarem o irmão? Quem que restringiu a intenção dos irmãos de José, mexendo com o coração de Rúben e não permitindo que aquilo acontecesse? Queridos, foi Deus. E se Deus quisesse recolher José, como recolheu Abel, o que Deus faria? Pode matar, eu permito. Porque Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. Então, Ele restringe o coração do ímpio, ou Ele libera o coração do ímpio, segundo a sua boa mão. Sempre é assim. O que mais? Quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar a nação de Israel, Balaão diz assim: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Aí eu não aguento os crentes que ficam preocupados com os despachos que o povo de terreiro de Umbanda pode fazer contra a gente. Querido, como é que a gente pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Não tem jeito. É impossível nós sermos amaldiçoados, porque sobre nós está a bênção de Cristo. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós não podemos. A Bíblia tem um versículo em Provérbios, a versão da Viva diz assim: a praga rogada sem causa não pega. A praga rogada sem causa não pega. As pessoas podem falar o que quiser contra nós, se nós não dermos motivo e permanecermos em Cristo, aquilo nunca pegará, nunca, porque nós estamos em Cristo. Houve uma ocasião que um líder aqui na cidade dizia que não se podia entrar no carro K. O K da Ford. Só porque é feio, o Maurício falou. Porque K é o nome de uma deusa grega. Então aquele carro havia sido consagrado a uma deusa grega. Quem entrasse nele estava sendo contaminado por uma ação espiritual. Queridos, nós estamos em
Cristo. Olha o que Balaão falou. Balaão falou para Balaque: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Se a bênção de Deus está sobre nós, o que está sobre nós é a bênção de Deus. Amém? Por isso eu e você temos que permanecer em Cristo. Certo. Toninho está dizendo que a atitude dele é de orar, de passar um óleo, certo, no carro. Que mais? Há uma influência. Então, Deus exerce uma influência restringente sobre o ímpio. Que mais? Ele exerce uma influência abrandadora. Agora é diferente. Quando Deus exerce uma influência restringente, é não permitindo que o ímpio faça o que é da sua natureza. Mas quando ele exerce uma influência abrandadora, é diferente. Deus leva o ímpio a fazer o que não é da sua natureza fazer. Ou seja, Deus usa o ímpio para fazer coisas que, naturalmente falando, ele não faria. Vamos ver alguns exemplos. Potifar e José. Vocês se lembram o que Potifar fez com José? Colocou José como senhor de todas as coisas da casa dele, com exceção da sua esposa. Abram em Gênesis 39, 3 e 4. Diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às suas mãos tudo o que tinha. Então, Deus usou um ímpio para colocar José numa posição de destaque. Queridos, o que Deus estava fazendo com José? É o que Deus sempre faz com o povo dele. Deus treinou José para aquilo que Deus tinha para José. José precisava saber organizar uma casa, depois ele organizou um presídio, para mais tarde poder organizar todo o Egito. Deus estava treinando José, quando José não sabia que estava sendo treinado. Moisés, Deus deixou ele 40 anos pastoreando cabras, para depois poder pastorear a nação de Israel. Davi, olha que interessante, Davi seria pastor de Israel, da nação de Israel. O texto diz assim: ocultou-se Davi na caverna de Adulão, e foram estes os homens que se uniram a Davi, cerca de 400 homens, todos os endividados, os amargurados de espírito e os que se achavam em aperto. E Deus o pôs sobre chefe deles. É mole? 400 homens, os endividados, os amargurados de espírito e os que se achavam em aperto. Davi precisava pastorear 400 homens dificílimos para depois poder pastorear a nação de Israel. Aí as irmãs se queixam do marido? Os irmãos se queixam da esposa? Nós nos queixamos dos filhos, queridos. Nos queixamos de uns aos outros. Deus está forjando a vida de Cristo em nós através daqueles que Ele nos deu. Deus está nos preparando para os ministérios que Ele tem.
Por isso nós não podemos nos queixar, porque é a maneira dele de nos tratar. Então Deus levou Potifar a dar para José uma posição de honra que não seria natural Potifar fazer. O carcereiro fez a mesma coisa. Colocou José cuidando de toda a prisão. Faraó fez a mesma coisa. Tu serás o segundo no Egito. Sobre ti haverá apenas eu. Queridos, Deus levando um ímpio a fazer uma coisa que é contrário à sua natureza, que é dar uma posição de honra aos filhos de Deus, porque é Deus quem faz isso. Ou seja, Deus exerce uma influência abrandadora sobre os ímpios. Que mais? O carcereiro e José, Faraó e José. Abram em Êxodo 2:6. Qual era a ordem no Egito com relação aos meninos? Era para fazer o que com os meninos? Era para matar os meninos no Egito. Vejam o 1:16. 1:15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então qual era a ordem para os meninos? Morte. Aí, a mãe de Moisés, ela coloca Moisés naquele cestinho e coloca no rio, certo? E a filha de Faraó pega aquele cestinho e abre e vê que é um menino. Que atitude ela teve? Capítulo 2, versículo 6. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Ela era filha de Faraó. Foi o pai dela que mandou matar os meninos. Porque quem foi que exerceu uma influência abrandadora sobre o coração dessa mulher ímpia? Foi Deus. Porque Deus designou que Moisés seria chamado para ser o libertador do povo. Então, queridos, é Deus quem abranda o coração dos ímpios. Qual o problema que nós temos quando no trabalho o nosso chefe ou nos maltrata ou nos honra? É Deus quem permite que uma ou outra coisa seja feita. É Deus quem permite quem leva o coração de um chefe, por exemplo, a ser restrito e não cometer uma maldade, ou a abrandar e nos levar a termos honra. É Deus quem faz isso. O poder dele é quem faz. Quando nós compreendemos até onde a soberania dele entra, o nosso coração descansa. Amém? Tem mais 2 pontos que Deus direciona e endurece o ímpio. Mas aí semana que vem nós concluímos. E semana que vem nós já entramos na aula sobre a soberania de Deus e a vontade do homem. Amém, meus irmãos? 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 Amém, meus irmãos?